doutor Matheus. Bom dia. Boa tarde, Jonas. Bem? Tudo bom? Tudo jóia. Consegue me ouvir bacana aí? Tudo certo? Agora melhorou a imagem e se você aumentar, eu já aumentei aqui o volume, eu acho que tá legal. Tá tudo ok. Demora um pouquinho até estabilizar aí. Maravilha. Doutor Matheus, que ótimo ter você aqui com a gente na nossa live. A gente tem acompanhado bem aí essa sua trajetória, se dedicando, como muitos outros, à assessoria jurídica especializada, se dedicando ao desembaraço, ao pós-leilão para os arrematantes. Isso é uma coisa muito, muito bacana. Antes disso... Bom, primeiro, eu estou fazendo a transmissão aqui da minha sala porque as advogadas do escritório invadiram a sala de reuniões, que é onde normalmente a gente faz a transmissão. E a minha sala assim, é um pouco bagunçada. É uma pena que no dia que nós marcamos, o centro da cidade ficou sem energia elétrica, então não deu para vir aqui no escritório. Mas aqui é a minha mesa. Eu fechei aqui atrás para não entrar claridade. Aqui tem o computador e tudo. O pessoal já conhece, aqui tem as pastas e tudo. O fórum que fica aqui atrás, que o pessoal já conhece bem como é que é a minha sala, porque eu tenho feito os leilões por aqui. Mas naquele bate-papo que nós tivemos, então, eu fiquei muito feliz em saber que você trabalhou durante um bom tempo com um dos meus primeiros clientes, que é o Dr. Arnon Velmovich. Ele foi, sem dúvida, um dos que mais acreditaram no meu potencial e, desde o início, ele sempre passou a me indicar nos processos dele e passou também a sempre me encorajar. Se tornou um amigo pessoal muito querido e a quem eu prezo muito. Então, sem dúvida nenhuma, você já teve aí uma escola excelente, porque ele, para mim, é um dos melhores advogados de direito imobiliário do Rio de Janeiro. Com certeza, Jonas. Isso eu não posso reclamar. Conta um pouco sobre essa história. Exato, Jonas. Realmente não posso reclamar, não. Todos os lugares que eu passei, que eu trabalhei com leilão, aí lá se vão mais quase 15 anos aí. Quando o leilão ainda era presencial. A impressão que eu estou tendo é que a imagem não está muito nítida e também o som. Agora, quando você se aproxima da câmera, fica bom, mas quando você se afasta... Tá ok. Estranho, aqui tá ok, o sinal também tá alto, talvez então... seja tá estabilizando, mas acho que vai. Eu acho que tá conseguindo ouvir aí, né? Porque quando o pessoal deixa nos comentários aí também, pessoal, para dar um feedback pra gente. Jonas, é isso que você me falou, né? Eu não posso reclamar dos lugares que eu passei aí, tive uma experiência muito bacana com leilões, desde os leilões lá atrás, leilões extrajudiciais, judiciais, com empresas, materiais de obra. Nunca passei para a parte de automóveis, obras de arte. Meu ramo sempre foi mesmo imóvel, tá? Seja aquela salinha comercial, uma fazenda, um prédio, um apartamento. É disso que eu gosto aí. E lembrando que a gente entrou pontualmente meio-dia, né? Ao badalar do sino das igrejas aí ao redor, né? Bem bacana. Então, assim, foi uma escola para mim, lá na Velmovich, né? Doutor Arnon, muito bacana. E eu tenho certeza que ajudou muito para contribuir para essa minha agora jornada, carreira solo aí na CG Arrematações. E vamos lá. Excelente. Vamos lá. A gente escolheu esse... A gente separou aqui, né, Jonas, para o pessoal, um pouquinho do início ali, do motivo pelo que o imóvel vai a leilão, né? Sim, sim. A gente escolheu, novamente, eu não estou te ouvindo muito bem, mas vamos lá. A gente escolheu esse tema justamente porque ainda existe uma certa dúvida, um certo misticismo em torno dos leilões judiciais. Eu sei que muita gente já se convenceu que arrematar imóveis através do leilão judicial é o melhor negócio, é a melhor forma de você conseguir, a longo prazo, atingir e conquistar a sua independência financeira, que é uma atividade que você pode fazer em paralelo àquilo que você faz e que vai te trazer uma satisfação muito grande ao longo do tempo com os resultados. Exato. Porém, ainda existe algumas pessoas que têm aquele resquício de dizer, poxa, mas
aquele que eu estava falando no início, enquanto estava te convidando, aquela mentalidade de vitimismo, né? Que é legal ser vítima, é legal ser fraco, quando a gente sabe que isso é a receita para o fracasso, é a receita para gerar somente coisas negativas, tanto para a pessoa quanto para todo mundo que está em volta dele. Mas, então, a gente precisa explicar para as pessoas o porquê que um imóvel vai a leilão judicial, né? Então, você, com toda essa formação, com toda essa carreira que você teve atuando nos escritórios de advocacia, conta para a gente o porquê que um imóvel vai a leilão no leilão judicial. Vamos lá. Pessoal, primeiro a gente tem que deixar bem claro que o leilão está aí para resolver um problema, né? O arrematante está aí para resolver um problema, o leiloeiro está resolvendo um problema que foi criado lá atrás, que está tentando resolver quem? Credor e devedor. Então, você tem lá a figura do credor, que está tentando obter ali o crédito de alguma forma, não foi pago, ficou com um prejuízo, enfim. E tem um devedor que está devendo ali, seja IPTU, condomínio, uma dívida de fiança locatícia, um cheque sem fundo. Qualquer que seja a dívida cobrada judicialmente, vai culminar, obviamente, lá no leilão, que nada mais é, né, Jonas, do que a venda forçada de um patrimônio, de um ativo do devedor. Então é assim, olha, devedor, você teve a chance de vender, teve a chance de pagar, mas agora que o judiciário foi acionado, chegou a hora de você pagar de forma compulsória. Ou seja, tem gente aqui com um problema pendente. Então a gente tem que ver, como base primordial do leilão, que o leilão é uma resolução de um problema. A gente não pode ver o arrematante como alguém, poxa, mas que sacanagem, que coisa está acontecendo, poxa, mas o arrematante... Não, o arrematante está ali para resolver um problema e sem o dinheiro dele, né, Jonas, sem o recurso dele, sem aquela disposição de investir naquele imóvel, a gente não tem ali a resolução do crédito, né? O credor fica sem o dinheiro, você tem lá o condomínio que não recebe a cota condominial, o IPTU que não é pago. Então, a gente tem que deixar bem claro que o imóvel vai a leilão principalmente porque alguém contraiu uma dívida e essa dívida tem que ser paga, correto? Jonas, agora eu estou no 5G, para mim está ficando melhor aqui a transmissão. Não sei se melhorou aí. Tá? Que bom. Isso. Não, é exatamente isso que você estava falando. O fato é que a gente vive numa sociedade baseada no equilíbrio dos poderes, né? Existe o poder judiciário e, como nós não somos bárbaros, né? Então, para dirimir os conflitos das pessoas, recorrem ao poder judiciário, né? Para resolver o problema das pessoas. A gente não está num ambiente de pessoas bárbaras que resolvem as coisas na violência, né? A gente vive numa civilização, senão a nossa sociedade se tornaria uma anarquia. E você ficar devendo e não honrar com os seus compromissos e achar que tudo bem, você está absolutamente equivocado, né? Porque é isso. Vitimismo, coitado de mim, as pessoas vão ter pena e não vai acontecer mais nada. Todo mundo precisa se esforçar para cumprir as suas responsabilidades, honrar os seus compromissos. Então, assim como as suas dívidas, né? Quando se recorre ao poder judiciário, os juízes julgam as questões baseado numa técnica, que é o Código de Processo Civil, e que nem você falou, e falou muito bem, o devedor tem todas as oportunidades de resolver o problema. Ele vai ser citado, ele vai ser intimado, o imóvel dele vai ser penhorado, o imóvel dele vai ser avaliado. E tudo isso, ele tem todas essas oportunidades para resolver o problema. Se no final de todas essas oportunidades ele não honrar e não pagar aquilo que ele deve, o imóvel vai ser vendido e vão substituir o imóvel pelo dinheiro e assim a gente vai ter a efetividade do processo, porque não adianta nada você ter um processo e não se transformar em realidade, não ser efetivo, né? Ou seja, a prestação jurisdicional. Exato. Eu gosto de falar muito, Jonas, que o leilão resolve problemas, porque o cliente vem muito para mim aqui, geralmente no escritório, e fala: Matheus, mas por que esse imóvel vai a leilão? Com uma certa desconfiança, como se o leilão não fosse algo positivo, ou se fosse, de repente, uma mancha no imóvel. Na verdade, pessoal, o leilão resolve problemas, mas não só de ordem da dívida, por exemplo. A gente tem, né, Jonas, casos aí
de resolução de problema efetiva, por exemplo, né? Quando você tem lá uma extinção de um condomínio, você tem dois irmãos que herdaram o imóvel e um fala, quero vender, outro fala, quero alugar. E aí? Aluga ou vende? Então, se ninguém entrar no consenso, o juiz vai falar, então vamos fazer o seguinte, para não ter mais esse problema, vamos extinguir esse condomínio. Vamos levar o imóvel a leilão, o imóvel vai ser repartido, cada um pega o seu dinheiro e vai embora. Então, veja, nesse caso pode não ter uma dívida, mas sim um descontentamento entre as partes que faça com que aquilo ali seja resolvido. A gente tem casos, por exemplo, aí de partilhas de casais que estão se separando, tem aí o caso de inventário, por exemplo, leilões dos mais diversos níveis e naturezas aí. Então, assim, nem sempre, pessoal, é um imóvel com dívidas, milhares de dívidas, nada disso. Às vezes pode ser realmente uma resolução de problema judicial, que só vai chegar na resolução com a venda do imóvel. E a venda que a gente chama é a tal da alienação judicial, que é o nosso leilão, né? Que é a ferramenta jurídica para falar para o pessoal, olha, gente, tem esse imóvel aqui bacana na Barra da Tijuca, quem dá mais, né? Até isso, né, Jonas? Até a ferramenta do leiloeiro, do lance livre, é uma forma também de resolver o problema, porque não é assim, pessoal, olha, tá aqui, ó, é 500 mil e quem pagar primeiro leva. Não, é quem pagar mais leva. Mais. Ou seja, exatamente. O mais vai beneficiar o devedor, vai beneficiar o credor, o leiloeiro, o advogado, quer dizer, olha quanta gente envolvida, né, Jonas? Exatamente. Você soluciona um problema que ele, se deixar, vai se eternizar. Ou seja, é o ditado que eu tenho, é melhor um fim trágico do que uma tragédia sem fim. Então, as pessoas ficam tristes. Poxa, meu Deus, e aí, coitado do devedor? Fala, não é uma questão de coitado. Na verdade, o arrematante está fazendo um favor para todas as partes envolvidas. O autor vai receber o que ele tem direito de receber e, mediante ao trabalho do leiloeiro e da assessoria jurídica, muito provavelmente em diversas situações, existe ainda um saldo remanescente que vai ser devolvido para o próprio devedor e assim ele vai virar a página e seguir a vida adiante. Eu vejo pessoas que ficam ali presas àquela celeuma e não conseguem seguir a vida adiante. Então, o leilão coloca um ponto final e agora você está livre, leve e solto para seguir sua vida adiante da forma que você melhor achar. Então, eu acho que, Exato. sem dúvida nenhuma, essa questão de ter a cultura de vitimismo, ficar com pena das pessoas, é exatamente o oposto aqui. Sim. Na verdade, você está fazendo um favor para as pessoas em estar solucionando esse problema e, naturalmente, vai ter um benefício. O arrematante vai ter um benefício merecido. O arrematante tem que ser prestigiado tanto em termos de celeridade quanto em termos de ganho, de resultado. Né? Porque ele optou por uma forma distinta de comprar um imóvel. Em vez de ir no mercado e comprar, ele está comprando através do leilão judicial porque ele vai ter um prêmio, um desconto. Né? E é aquilo que a gente estava falando também no nosso bate-papo sobre a questão do valor do imóvel, que é o custo de reposição e o valor de venda forçada. É exatamente aquele conceito que a gente estava debatendo, né? Fala um pouco sobre isso. Qual é a dúvida que as pessoas... Porque, às vezes, muita gente liga aqui para o escritório para fazer um monte das perguntas mais doidas do mundo. Sim. Mas agora que tem vocês, advogados maravilhosos, assessoria jurídica, porque há 20 anos atrás não existia tantos advogados dedicados a essa atividade de assessoria jurídica especializada para os arrematantes. E aí todo mundo ligava para o meu escritório. Né? Exato, agora eu falo, olha, procura um advogado, tem aqui uma lista de 10 ou 20 que são excelentes. Exato. E conversa com eles e tira as dúvidas. Queria saber de você quais as dúvidas do pessoal. O que eles perguntam sobre isso, sobre o valor do imóvel? Ah, mas o imóvel vale tanto, vai sair pela metade? Como funciona isso? O que eles normalmente questionam sobre isso? Vamos lá, Jonas. O que aparece muito para a gente aqui? Né? As pessoas têm muita dúvida em relação ao desconto. Ah, Matheus, mas vale a pena? Qual é o desconto médio? Aquele desconto está instituído em lei? Tem que ser sempre metade? Não tem que ser metade? Pessoal, isso a gente sempre vai analisar caso a caso. Por quê? Cada leilão é um caso realmente. Cada leilão é um processo específico. Cada leilão é um imóvel específico, um devedor, um credor específico.
Então, quando a gente vai fazer aqui o garimpo para o cliente, quando a gente delimita lá, olha, isso aqui é de revenda, isso aqui é de locação, isso aqui é de moradia, a gente também analisa a natureza do leilão, o motivo por que ele está indo a leilão e, obviamente, o desconto. Porque, né, Jonas, o desconto é o atrativo, é o grande chamariz para o arrematante. Eu tenho arrematante, por exemplo, que é para revenda, ele não está muito preocupado assim, olha, essa rua aqui eu gosto porque minha mãe morou aqui. Não, na verdade ele está pensando em número. E no número, para fazer sentido, ele tem que pensar o seguinte, olha, eu tenho a minha planilha, eu tenho lá valor do lance, valor do que eu vou pagar efetivamente ali com todas as despesas e por quanto que eu vou vender. Então, aquele desconto é tão importante quanto o valor da venda. Então, para começar bem, a gente tem que entender o seguinte, olha, a avaliação está bacana, a avaliação condiz com o valor de mercado do imóvel, isso é muito importante. Vamos lá para o desconto. O desconto é de 50%. Eu sempre falo, né, Jonas, via de regra, na segunda praça a gente tem lá 50% de desconto. Mas você bem sabe que nos leilões de falência, por exemplo, a gente tem um desconto maior. E aí a grande dúvida é, Matheus, cara, isso é golpe. Isso aí está muito barato. Ah, mas isso aí tem alguma coisa errada. Eu falo, não, pessoal, pensa comigo quem está assistindo aí. Vamos lá. Na falência, a empresa já tentou talvez uma recuperação judicial, não deu certo, foi tudo por água abaixo, ela vai falir. E ela tem um patrimônio, digamos que ela tem 10 apartamentos. E tem uma lista enorme, né, Jonas, de credor para receber. Então o juiz pensa o seguinte, olha só, vamos tentar pelo valor da avaliação. Vai que aparece alguém. 1 milhão, por exemplo. Ninguém apareceu para pagar 1 milhão. Ele fala o seguinte, olha, vamos para a segunda praça por 500 mil reais. Agora vai aparecer alguém. Ele pensa e fala, mas e se ninguém aparecer na segunda praça? O que a gente faz? Não dá para ficar remoendo aquela falência, levar a leilão de novo. A dívida só vai aumentando, uma bola de neve. Então o juiz da falência fala o seguinte, quer saber? Se já não vai pela avaliação, não vai pela metade, se na terceira praça, e aí tem o caso aqui da terceira praça, bota lá, ó, 10% do valor do imóvel. Então aquele nosso imóvel lá de 1 milhão, agora vai sair a partir de 100 mil. E aí vem um monte de gente histérica, completamente desesperada, e fala, Matheus, o imóvel de 1 milhão está saindo por 100 mil, eu vou comprar 3. Não é bem assim que acontece, né, Jonas? Então, assim, você vai ter, obviamente, ali na terceira praça, uma briguinha maior, porque as pessoas todas foram chamadas pelo desconto. O chamariz do desconto fez a sua função, que é o quê? Trazer licitantes, trazer gente interessada pelo leilão. Então, em alguns casos, eu até aconselho, pessoal, para quem ir na terceira praça, vamos de repente na segunda praça? Alguns imóveis, né, Jonas, que a gente tem aí uma briga muito grande de lances, é porque justamente você teve esse chamariz enorme. Um leiloeiro como o Jonas, com uma visibilidade bacana, um imóvel bem localizado, um desconto muito alto, são coisas, obviamente, que chamam o arrematante ali, chamam o investidor, chamam o leigo, que até está sem ali aquela assessoria jurídica que a gente tanto indica. Então, vai ter muito caso a caso, né, Jonas, ali, o que vai balizar aquele desconto. Você pega vários casos aí, até que o juiz fala, olha, não vai ser nem 50%. Nesse caso aqui, a dívida está muito grande, então aqui vou reduzir só 40%, 30%. Acontece também no teu dia a dia, correto, Jonas? Exatamente. Enquanto a gente está falando aqui, as pessoas estão comentando. Primeiro, o doutor Guerra falou que o arrematante deve ser recebido com tapete vermelho no processo. E é verdade. E o André está falando que ficou caro comprar pelo leilão, praticamente não está valendo a pena. O fato é que, de certa forma, eu reconheço que tenho um pouco de culpa de ter aumentado a concorrência, tendo em vista a efetividade da divulgação que a gente tem feito, e parabenizar todas as comissões de leilão, seja da OAB, da ABA, que tem trazido uma luz para o debate de como os advogados podem ser mais eficientes e trazer soluções melhores para os arrematantes, de maneira a ter mais pessoas interessadas em participar e disputar os leilões. Mas, ainda assim, o relato de todo mundo que tem arrematado os imóveis é que valeu a pena e quero mais, e quero voltar e quero repetir. É claro que cada um tem que ser mais eficiente no cálculo do quanto vale a pena para si. Eu não tenho dúvida que os arrematantes que arrematavam com a gente há 20 anos atrás,
eles não têm participado muito dos leilões, porque naquela época a margem de lucro era absurda. Ou seja, praticamente não existia disputa nenhuma, todos os leilões tinham um único arrematante e eles se revezavam. Um dia comprava um dia comprava outro, um dia comprava um dia comprava outro. Então, em função disso, acabava deixando realmente uma margem muito grande. Mas, ainda assim, hoje requer uma especialização do arrematante e da equipe de assessoria do arrematante. Os advogados que se dedicam à assessoria jurídica, eles têm trabalhado bastante na tal da planilha, né? Na tal da planilha, fazendo uma análise financeira criteriosa e detalhada do custo final de quanto vai ser aquela arrematação, levando em consideração todas as despesas acessórias do processo. Porém, conforme eu sempre falo, o dever de casa do arrematante é ter o tino comercial. É aquilo que o nosso amigo, que eu acabei soltando o nome dele da última vez, mas dessa vez eu vou segurar, que ele pediu, pelo amor de Deus, para não ficar falando muito do nome dele, mas que eu tenho ele como o modelo e o exemplo de uma pessoa que começou comprando um único imóvel, sem nenhum tipo de formação jurídica, muito pelo contrário, ele era comerciante, tinha o tino comercial. E eu pergunto para ele, poxa, Roberto, mas como você... Eu falei o nome, mas não o sobrenome. Como você conseguiu conquistar tanto através de leilões? Qual era o seu diferencial? E ele fala, Jonas, era o tino comercial. Então, ele comprou um imóvel, vendeu, teve um lucro, aí comprou dois, vendeu, teve lucro, e 3, 4, 5. Ele falou que tiveram várias vezes que ele estava com 10, 15 imóveis girando, um arrematando, um registrando, um reformando, um vendendo, vendendo com financiamento, esperando para receber, para registrar, para poder o banco liberar o dinheiro. Enfim, ele tinha imóveis em todas as etapas e em todas as fases. E o mais importante, que eu falei, é o tino comercial, porque não adianta o arrematante querer entender tudo sobre os leilões, porque até hoje a gente tem as nossas palestras e os nossos debates, tipo o congresso que nós tivemos lá na OAB, falando sobre leilões, e todos nós aprendemos, mesmo depois de 26 anos de atuação nesse mercado, a gente aprende porque tem coisa nova para aprender. Então, ninguém vai entender tudo sobre o negócio. Quem tem que entender são vocês, os advogados de assessoria jurídica. O arrematante, ele tem que ter o tino comercial. Se ele for lá, fizer uma análise detalhada do valor real de mercado de cada um, ele vai conseguir fazer um stock picking de imóveis, ou seja, aquele ali vale a pena, esse daqui vale a pena. O cliente, enfim, Jonas, é o nosso primeiro filtro, muitas vezes, né? Então, eu faço um trabalho aqui no Instagram, no YouTube, lá, leilão de imóveis com o Matheus. Excelente, por sinal, o trabalho que você faz de divulgação. Obrigado, porque a ideia é justamente educar também o cliente para que ele entenda o que ele está fazendo. Porque a gente aqui, Jonas, como advogado, funciona quase como um assessor de investimento imobiliário. O cliente vem e fala para mim, Matheus, eu quero um imóvel para locação no bairro tal, metragem tal, na rua tal. E pode ser um péssimo negócio para ele. A gente também tem que entender ali da operação de leilão, da área mercadológica. O André participou aí com um comentário falando sobre a questão da concorrência nos leilões. Da pandemia para cá, com os leilões online, isso realmente aumentou, mas também aumentou muito o número de imóveis despejados aí nas praças. Então, você tem uma oferta muito grande. O que pode acontecer é o quê? Talvez muitas pessoas com desconhecimento querendo ir nos imóveis mais fáceis, imóveis de repente desocupados, imóveis numa localização muito específica. Então, o investidor tem que estar aberto ali justamente a pensar em número. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que fala para mim, Matheus, eu quero um imóvel do Minha Casa Minha Vida, na Baixada Fluminense, um imóvel, uma fazenda, um sítio. Ele está olhando com um olhar diferente ali para o que ele quer. E tem uma certa fundamentação, tem uma planilha que a gente vai colocar lá. Lance inicial, quanto que a gente vai pagar para o leiloeiro, para o Jonas aí, para os colegas. O doutor Matheus vai cobrar quanto? Para desocupar um imóvel. Quanto custa para desocupar um imóvel? Chaveiro, caminhão de mudança, ITBI. Isso tudo tem que estar na planilha, porque isso tudo faz parte do valeu a pena ou não arrematar em leilão. Você deu o exemplo aí do arrematante recorrente, né? Só que
ele percebeu exatamente isso. Vale a pena para mim uma vez, vale a pena duas, três, porque, Jonas, a gente conversou isso no café. Se a pessoa começa a arrematar imóvel em leilão e ela já tem uma péssima experiência inicial, já não vale a pena para ela, ela arremata por um valor muito acima, vende muito baixo e ela não volta. Ela tende a não voltar. E a gente tem que detectar qual foi o problema daquela operação. Foi o quê? Foi um imóvel que você escolheu errado? Foi uma planilha mal feita? Foi uma assessoria ruim? Foi um processo moroso? Foi de repente, sabe? Então, assim, esse trabalho prévio que o advogado aqui, eu e os colegas fazem, é muito importante para fomentar justamente o mercado do leilão. E justamente com o fomento do mercado do leilão, a gente volta para o início da live, que foi o quê? Os benefícios que o leilão traz na sociedade. E a função social do leilão é justamente isso, né, Jonas? É justamente tentar resolver os problemas da sociedade, como o quê? Inadimplência, crédito, demandas de condomínio, por exemplo, IPTU. Quando a gente fala, Jonas, de IPTU, a gente está falando da coletividade, né? Quando o município Claro. recebe de volta o valor do IPTU, lá 100 mil, 200 mil de IPTU, a gente está falando de todos nós. Então, a gente tem ali, muitas vezes, o judiciário protegendo ali o direito do ocupante. E eu falo, o direito do ocupante é um direito ali, ok, de moradia, etc e tal. Mas e a moradia do arrematante? E a coletividade com o IPTU? E a coletividade, Jonas, com a cota condominial que vai ser restituída a uma galera, o pessoal, né, Jonas, que repartiu uma despesa do condomínio sem aquele sujeito que não pagou a cota condominial por 10 anos. Eu tive um caso bem rapidamente, Jonas, de um leilão na Barra da Tijuca, que a pessoa alugava o imóvel para terceiros e ela nunca, eu vou repetir, pessoal, ela nunca pagou o condomínio, nunca. A dívida ia mais de R$ 1.100.000 e ela nunca pagou o condomínio. Ela entrou, pegou as chaves e a partir dali ela alugou o imóvel, dizia para o inquilino que estava pagando, porque ela alugava muito barato, e a pessoa nunca pagou o condomínio e também nunca pagou o IPTU. Então, assim, olha o prejuízo que esse proprietário deu para a coletividade, né? Então, foi um imóvel que a gente fez uma emissão na posse com gosto, né? De dever cumprido, de, olha, estamos resolvendo efetivamente um problema da coletividade, né, Jonas? Da sociedade. Eu acho que isso é muito importante para quem está assistindo. Eu sei bem como você se sente, porque eu me sinto da mesma maneira quando eu faço os leilões aqui. Volta e meia bate na nossa mão leilões de cobrança de cota condominial, que a dívida é superior ao próprio valor do imóvel. Aí as pessoas, né, cultura vitimista, coitadinho do fulano que está perdendo o imóvel. Como assim, coitadinho? São dos outros condôminos que estão pagando a cota condominial deles mesmos e ainda mantendo a inadimplência, pagando cota extra por causa do inadimplente. Esses sim são coitadinhos, né? Não é o inadimplente que não honra com os seus compromissos, com as suas responsabilidades. Todo mundo tem os seus desafios e todo mundo se esforça. Aquilo que eu falei para você. Eu tenho vontade de malhar um ou 2 dias por ano, mas eu vou na academia porque é necessário, né? Ou seja, não é opcional, é necessário. Eu faço o que eu preciso fazer com vontade, sem vontade, se eu estou afim, se eu não estou, não vou pagar as minhas contas quando eu tenho vontade. Você tocou num ponto importante, exatamente, Jonas, é isso, é o nosso trabalho. E assim, é claro que fica um pouco piegas daquela história do o que eu faço com amor, o que eu faço com gosto, mas é interessante isso. Você vê imóvel de leilão de vez em quando, é muito bacana, mas quando você passa a ver todo dia, 3, 4, tem cliente que me liga e fala assim, Matheus, 9 da manhã, eu quero entrar muito nesse leilão aqui. Aí quando eu vou ver o link, é um leilão de meio-dia do mesmo dia. Como é que a gente faz uma análise completa, detalhada? É só gostando muito, porque tem que olhar cada detalhe do edital, fazer a planilha, olhar se você não tem proposta de parcelamento no processo. Tem muito detalhe ali para a gente poder ver, porque é um direito que a gente está mexendo ali. Ninguém arremata um imóvel ali de R$ 5.000, geralmente. A gente está falando de um bem de alto valor, né? Então tem operações de 5 milhões, 10, 30. Quer dizer, tem operações muito grandes. E você tocou num ponto que eu acabei não falando tanto sobre a questão do quê? Do custo da reposição e do valor da venda forçada. Pessoal, o que o Jonas quer dizer com o valor da venda forçada? A gente tem ali uma venda forçada porque já foi dada toda a chance para o devedor vender o imóvel, pagar a dívida. E agora é o judiciário que vai tomar a rédea e falar, olha, essa venda forçada vai ter uma avaliação feita por uma pessoa competente, vai ter ali um desconto com base, com fundamento legal. Você vai ter tudo ali e o devedor vai ficar, olha,
não tem mais jeito. A gente teve um vídeo, né, interessante aí há um tempo atrás sobre o ator da Globo que falou que não ia sair do imóvel. Ele pichou na parede. Não vou sair. Quem sabe aí se ele saiu ou não? Ele saiu, não saiu, pessoal? Claro que saiu, isso não é opcional. A Exatamente. emissão na posse é uma continuidade do leilão, né? Ou seja, acabou o leilão. Aí você contratou o Dr. Matheus, assessoria jurídica especializada. Exato. Depois do leilão, a assessoria jurídica vai entrar com uma petição requerendo a carta de arrematação, que é o título que transfere para o arrematante o imóvel. Não existe escritura. O pessoal ainda te pergunta quem vai assinar a escritura? Pergunta isso. E tem gente ainda que fala assim... Não existe escritura no leilão. Quem assina a escritura é o juiz. E a escritura se chama carta de arrematação. Exato. E com a carta de arrematação, o mandado de missão na posse. Que, assim, eu gosto de falar de forma muito simples e clara. É um despejo. O oficial de justiça vai lá com direito de uso de força policial, e é bom, a assessoria jurídica está lá. O arrematante não precisa estar presente, o arrematante vai receber a chave e vai ser convidado para conhecer o que ele comprou depois. Mas vai lá, o oficial de justiça com direito de uso de força policial, bate na porta, acabou. Simplesmente acabou. Ah, coitado, vítima. Não existe. Já acabou. Já tudo que poderia ser reclamado, ser feito, já passou. Agora é sair e ponto final. Exato. Então, esse valor de venda forçada é porque tentou-se o valor de reposição durante todos esses anos. Como não foi possível o valor de mercado, de venda, né? A pessoa se apegou e não quis se desfazer, então vai se impor a venda forçada. Ou seja, quanto o mercado está disposto a pagar naquele bem nesse instante, nesse momento. É por isso que o leilão funciona, porque ele tem dia e hora para acontecer. E é vendido por quanto o mercado está disposto a pagar. Exato. Ponto final. Exato. E é assim que vida que segue, assim que vai se virar a página. Ô, Jonas, para acalmar o coração um pouco dos arrematantes que ficam preocupados com a concorrência, né? A mensagem que eu tenho para deixar para vocês é o seguinte, pessoal: menos da metade dos imóveis no Brasil inteiro são arrematados hoje. Menos da metade dos imóveis que vão a leilão hoje são arrematados. Então, você tem que ter ali muito a visão do que você quer, para onde você vai e a forma com que você vai. Isso é muito importante. Então, tem imóveis que às vezes a gente olha e fala assim, e esse imóvel vai ter muita concorrência. E às vezes a pessoa fala assim, não vou participar. Eu cansei, Jonas, de ter imóvel onde a gente chegava lá e não tinha briga de lance no imóvel que parecia ser muito bom. Pois é. E é curioso porque o leilão é muito caso a caso. Eu tive um leilão ontem de uma casa que ela tinha uma metragem bacana, mas ela não tinha nada demais. Era uma casa na Ilha do Governador e tudo mais. E eu acreditava, todo mundo acreditando que não ia ter lance nenhum, ia encalhar. Chegou lá na hora, o pessoal deu lance pra caramba, lance até que a gente nem entende pra onde foi, por que foi, mas teve lance. Então, o que eu falo pro arrematante se prepare para todo imóvel, para todo leilão, como se você fosse efetivamente arrematar ele, tá? Eu vou para aquele leilão para arrematar. Sim. Agora, vai seguir a sua planilha, vai seguir o seu planejamento. Não arrematou agora, não arrematou hoje, amanhã vai ter um imóvel bacana. A gente cansa, Jonas, e você tá aí testemunha disso, de perder um leilão de repente hoje e amanhã vem um imóvel melhor ou numa condição mais bacana. Então eu coloco para o cliente, olha, seu plano A, B e C é esse aqui. Com exceção, talvez, do cliente que está tendo um perfil de crescimento grande agora, que é o da moradia, os demais têm que analisar o negócio muito de forma numérica, tem que ser muito pragmático. Esse aqui vai me dar quanto de aluguel, esse aqui eu vou até aonde, e manter aquele limite ali. Não fazer loucura. Eu tive recentemente um leilão que o cliente me falou, olha, eu sou muito competitivo, tá? Eu falei, tá bom, mas você só vai até esse valor aqui, tá? Porque eu também sou, e eu quero que você volte, eu quero que você arremate, eu quero que você faça um bom negócio. Então, cabe ao advogado também que está assistindo a gente ter esse pulso de falar para o cliente, você vai até esse valor. E amanhã vai ter outro imóvel, em janeiro vai ter outro, em fevereiro vai ter outro, porque, gente, leilão é isso. Leilão, o mercado está expandindo, está crescendo. O Jonas está aí cada vez com mais imóveis, com mais qualidade nos imóveis também. Se não for hoje, vai ser amanhã, vai ser daqui a pouco. Então, a gente até conversou naquele café que a gente tomou, né, Jonas, sobre o que encarece tanto um imóvel. E a gente colocou aqui no roteiro que eu coloquei ali alguns pontos. O que faz um imóvel ser tão atrativo? O que faz um imóvel ser tão caro muitas vezes, né?
Eu queria começar com o fator localização, né? Porque é claro que a localização ela vai impactar o quê? Na sua liquidez da revenda e também naquele famoso público que fala assim, eu quero agora, Matheus, imóvel para temporada, que eu sou fãzaço disso. Aluguel para temporada, seja Airbnb, Booking. Mas o cliente fala para mim, eu quero Copacabana 30 metros quadrados. Eu falei, bacana, todo mundo quer também. Então você, como investidor, tem que ser criativo também. Será, Jonas, Ó, que é só doutor aquele Matheus, tipo de imóvel eu que... não quero te interromper, mas eu não posso deixar de pegar o gancho. Se tiver aqui entre a nossa audiência algum arrematante, por favor, não, quando me encontrar na rua ou quando encontrar o doutor Matheus, não fala o seguinte: olha, eu quero uma moleza na Zona Sul, Leblon, Ipanema, quando tiver um bem baratinho, aí você, doutor Matheus, liga para ele. Fala, o Rio de Janeiro inteiro, o Brasil inteiro fala isso. Ser arrematante é você fazer o seu dever de casa. A vontade de arrematar um imóvel do arrematante tem que ser maior do que a minha de vender e a do Matheus de prestar assessoria jurídica. Não, ou seja, não adianta, é que nem uma pessoa que entra na academia e fala o seguinte, exatamente, 30 metros ocupado, é isso. As pessoas não existe. Né? Eu vou entrar na academia, eu vou te pagar para você malhar por mim. Por que o resultado não está vindo? É mais ou menos isso. As pessoas, participar de leilão é você entender que é uma oportunidade boa para você. Você que vai ter que fazer parte do trabalho. E eu falo com todas as assessorias jurídicas, deixa o cliente fazer um pouco da parte dele. Não quero fazer tudo, solucionar todos os problemas do cliente. Deixa ele se envolver um pouco no processo. Deixa ele fazer o cadastro lá no site do leiloeiro. Diz para ele ir lá ficar olhando para o apartamento. O prédio é coluna 01 ou 02. Ele é virado para lá ou é virado para cá? Deixa ele se envolver um pouco mais, porque vai dar mais vontade dele, ele vai entender que é ele que tem que tomar as decisões de como vai ser o investimento dele. Exato, exato. O dinheiro é dele, o investimento é dele, e é o nosso papel aqui como operador do leilão, né? Todos nós, leiloeiros e advogados, fazer com que o mercado se fortaleça. E ele vai se fortalecer com bons negócios, isso aí é inevitável. Ninguém que investe numa ação de uma empresa perde todo o seu dinheiro, volta e fala, não, a ação é muito boa, foi azar. Não é azar, é estudo, é planejamento, é planilha, é ir ao imóvel. Eu acho esse trabalho de campo importante. Esses dias eu coloquei lá no Instagram, Jonas, alguns clientes queriam um imóvel num condomínio específico. Aí eu estava passando pelo condomínio, eu olhei para ele e falei, por que não? Peguei o carro, encostei, parei. Eu sou advogado, eu quero falar na administração. E aí ninguém entendia nada. Eu falei, não, eu tenho uma empresa de arrematação, eu tenho alguns clientes interessados em arrematar imóveis aqui. E a minha ideia era o quê? Eu quero ver como é que é o condomínio, tirar foto, conversei com o síndico, com o zelador. E aí eu vi o quê? A quantidade de imóveis desocupados, por exemplo. Você tinha uma porta lá com 2 dedos de distância. Você olha para a porta e tem lá um contrapiso, ou você tem um imóvel vazio. Isso é um trabalho de campo que não é só o advogado que faz, ou um assessor de investimento, o cliente também pode fazer. Chega lá no prédio, conversa com o porteiro. Tem mais algum imóvel à venda aqui? Por quanto foi vendido o último imóvel? Isso é muito bacana. Porque às vezes você tem uma avaliação do imóvel, né, Jonas, que está muito acima. Então você tem lá um imóvel, eu tive um caso assim, bem rapidamente para contar para o pessoal, que foi o seguinte: o imóvel indo a leilão avaliado em 1.080.000, um negócio assim, na Tijuca. E eu tenho um trabalho com corretores que eu faço muito bacana de consulta e assessoria realmente, né? Que é o especialista em avaliação de imóvel, é o corretor de imóveis. Então eu cheguei para uma amiga minha que é especialista em Tijuca e falei, Érica, me tira uma dúvida. Esse prédio, nessa praça aqui, eu sei que é uma praça bacana aqui, a Praça dos Cavalinhos ali, né? Eu brinquei lá quando pequeno, meu pai me levava lá. Mas 1.080.000 não tá um pouco alto? Ela, Matheus, eu vendi um imóvel no mesmo prédio, no mesmo andar. Olha a especificidade, Jonas. Por 730, 740 mil, alguma coisa assim. Ali não tá fácil, não tá bacana. Então a avaliação estava muito acima. O que eu falei para o meu cliente? Olha, os tais 500 e pouco da segunda praça, muito cuidado. Porque se você arrematar por 600 e pouco, achando que o imóvel vale 1 milhão, ele não vale aquilo. Ou se de repente ele vale, não é quanto estão pagando,
Tá entendendo? O pessoal tem muita dificuldade ainda de tirar valor de mercado. Às vezes você acha que seu imóvel vale 1 milhão, mas a maior oferta que você vai obter por ele é 800 mil. Então eu te falo, Jonas, quanto que vale aquele imóvel, né? Quanto que o mercado está disposto a pagar por aquele imóvel? Então, de repente, o arrematante vai lá, fez o dever de casa, a documentação tá boa, o processo tá ótimo, mas ele não teve o quê? O mercadológico, ele não sabe por quanto está sendo vendido lá. Então, se eu falo para o meu cliente, entra nesse imóvel, ele podia arrematar pela metade do preço que fosse, Jonas. Com as despesas do imóvel ali, ia chegar muito perto do valor de mercado. Então, isso aí é um exemplo do trabalho de campo que tem que ser feito pelo arrematante também, né? E aí, a gente tem lá grupos de arrematante, a gente institui dentro de um grupo de arrematante uma função para cada um. Olha, você vai, tem lá um corretor de imóveis, tem uma pessoa Boa. especialista numa área, né? Então, eu acho muito bacana, porque, Jonas, hoje em dia aparece lá o investidor que fala, Matheus, eu tenho 50 mil, dá para arrematar um imóvel de leilão? Até dá. Mas se você tiver um irmão com mais 100, o pai com mais 200, a esposa com mais 100, daqui a pouco a gente está arrematando o imóvel na Tijuca, Copacabana, Leme, Flamengo, né? Você cria um grupo de pessoas que vão arrematar em conjunto e todo mundo vai acessar um imóvel com maior liquidez, com uma melhor localização, um imóvel mais Essa exclusivo. ideia é excelente, Pois Matheus. é. Fazer um grupo de investidores. Exato. Muito boa mesmo. São formas Agora, criativas, né, Jonas, de chegar num imóvel melhor. São formas Sim, criativas de claro, acessar um imóvel porque, melhor. vamos lá, existe um número muito menor de pessoas que têm 500 mil disponível do que 150. Na medida que vai aumentando o valor, menos pessoas têm a disponibilidade dessa liquidez. Então, Exato. você acaba tendo menos disputa naquele nicho que vai, na medida que vai aumentando o preço. E assim você dilui com as outras pessoas e consegue pegar uma faixa de valores superior. Exato. Muito boa Exatamente ideia. isso. Exatamente. Agora, Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está aí virando o ano e eu queria ouvir de você o feedback dos arrematantes e saber de você também qual é a sua perspectiva para os leilões em 2025. Né? Porque aqui a gente tem um termômetro muito bacana e eu já posso te dizer, cara, o pessoal aqui essa semana que nós não temos leilão, eu achava que seria uma semana tranquila e tal. Cara, tá todo mundo aqui frenético no escritório, porque são tantos processos que a gente está preparando para o ano que vem, que vai ser uma enxurrada de leilões. Eu quero acreditar que tem arrematante suficiente para todos os imóveis que a gente vai disponibilizar. Então, eu acho que o pessoal vai fazer muito negócio bacana, principalmente no momento que a economia está extremamente conturbada, as avaliações são antigas e o mercado imobiliário está uma mola comprimida. Hoje eu coloquei aqui no nosso site, né? Vocês estão vendo aqui atrás do nosso site, a gente tem essa coluna aqui que é a Rimer News. Eu coloquei ali uma matéria de hoje, mercado imobiliário dispara, vendas crescem 19,7%. Mesmo com isso, é muito pouco perto do tempo que ele está como uma mola comprimida. Ou seja, as pessoas estão fazendo as contas como uma fotografia dos imóveis do mercado agora. Só que não imagina que pode ter um salto de valorização muito grande dos imóveis, que é o que acontece em momentos de inflação alta, Exato. que é o que a gente está caminhando. Então, eu não tenho a menor dúvida que o pessoal que se estruturar e se preparar e arrematar imóveis agora no primeiro semestre vai fazer um excelente negócio e vai ganhar muito dinheiro. Me fala um pouco da sua percepção desse mercado. A minha sensação é de que o mercado de leilões hoje, Jonas, é talvez o mercado que mais cresça hoje no Brasil, e em todos os meios de investimentos ligados ao setor jurídico, ao setor de oportunidades em imóveis, porque a gente percebe no dia a dia, tanto na procura do investidor, dos tipos de investidores que têm aparecido, a gente percebe um mercado aquecido e um mercado em expansão. Só para dar como exemplo 2 tipos de investidores, 3, na verdade, tá? O primeiro, o tal do cliente de locação. O Brasil é famoso por ter aquela comunidade portuguesa, né,
que vinha para o Brasil, investia em imóveis e alugava os imóveis, né? Só que naquela época você comprava o imóvel de alguém e alugava, e era um baita negócio. Hoje em dia não vale a pena eu chegar num prédio qualquer, oferecer um valor por um imóvel e alugar. Eu não vou conseguir, imposto de renda alto, uma série, burocratização, imóvel vazio, depredação, não vale a pena. Agora, no leilão, esse público está encontrando ali um amparo porque você arremata com um baita desconto. Então, você está começando a ter esse público o quê? De criar o portfólio de locação. Lembrando, pessoal, criar patrimônio é médio e longo prazo, né? Quero viver de locação de leilão. É criar no médio e longo prazo uma cultura de investir em imóveis. Não adianta. Tem que ter paciência. Isso tudo é com calma, nada acontece é de uma hora para outra. E nunca vai ter um negócio que vai resolver o seu problema. Exato. Aqui a gente sabe que a vida é o passo a passo. Não é à toa que está aqui, ó, aqui embaixo da tela, ó. Success is a journey, not a destination. Né? Ou seja, é um caminho a percorrer. É a jornada ao longo da vida. Não vai ser... pelo menos eu não conheço ninguém que ganhou na Mega Sena. Também não. E, na verdade, eu mesmo também nem jogo. E não vai ser um leilão que eu vou fazer que vai resolver o problema da minha vida. E sim uma trajetória de bons negócios que as pessoas vão fazer ao longo da vida. É assim que é o caminho para o sucesso. O que eu percebo também? No nicho da locação, você teve esse desdobramento para o aluguel de temporada. Então, hoje você tem pessoas procurando terrenos, casas no interior do estado, por exemplo. O Airbnb de experiência ganhou muita notoriedade agora, que é proporcionar a uma pessoa uma experiência para que ela pague mais no valor de diária. Vindo de São Paulo, aquele cuidado agora com a decoração do imóvel, com a experiência do ocupante, da pessoa que está ficando hospedada ali. E a gente percebe isso nos leilões acontecendo bastante. A gente brincou do apartamento de 30 metros quadrados em Copacabana. Há um tempo atrás, ninguém procurava por isso. O pessoal fala assim, kitnet, é um muquifo, é um conjugado. E agora eu brinco quando eu dou palestra em São Paulo, que lá em São Paulo é muito chique, né? É estúdio. Aqui no Rio é o conjugado, é um kitnet, lá é estúdio. Indo pela esteira também, do tipo de arrematante, a gente percebe o quê, Jonas? Uma expansão muito grande na arrematação para moradia. A pessoa que casou e quer morar no imóvel, ela fala, eu quero arrematar em leilão. Isso antigamente não acontecia, pessoal, não acontecia. Você tinha lá o pessoal da revenda. Eu tinha aqui no escritório, 95% dos clientes eram revenda. Matheus, eu quero revender. Hoje eu tenho aqui vários inúmeros clientes que falam para mim, Matheus, eu quero um apartamento no Leblon para morar. Eu quero um imóvel para eu morar com a minha mãe. Eu quero um imóvel para minha mãe morar. Então, isso está aumentando, de certa forma, um pouco a disputa. Porque eu sempre brinco, Jonas, com a escadinha do arrematante, que é o quê? Eu tenho ali, ó, o cara da revenda, que ele chega até aqui no lance dele. Aí você tem uma outra pessoa que é o da locação, que ela vem e para aqui, ó. A da locação chega até aqui, porque ela vai ganhar um dinheiro ao longo do tempo. Mas o cara da moradia, ele chega e vai aqui, porque ele vai ali pensar no quê? Qualquer desconto para mim é desconto. Então, de repente, eu tenho 1 milhão para morar na Barra da Tijuca, por que não pagar 850, 800 mil? Para ele é um desconto. Eu tive uma cliente que arrematou um imóvel ali no Le Parque, um condomínio muito bacana ali do lado do Village Mall, e ela teve um desconto ali de 230 mil, mais ou menos. Só que o valor que ela pagou para o revendedor já não era bacana. Para a pessoa da locação, talvez. Mas para a moradia, ela olhou, Matheus, cara, muito obrigado. Eu com 220 mil aqui de sobra, e eu já estou considerando, pessoal, o custo total, tá? Ela falou, vou fazer uma baita obra, vou colocar móvel planejado do jeito que eu gosto, vou ter a cozinha que eu quero. Então, para a pessoa que está solucionando lá, cumprindo lá o sonho da casa própria, né, tá resolvendo, ela vai ter ali um plus ainda. Ela vai assim, poxa, agora eu estou realizando outro sonho, que é de ter a cozinha que eu quero, no local que eu quero, meu filho agora vai nascer aqui, vai ter um baita condomínio. Então, pessoal, eu estou assim, muito esperançoso. Eu estou vendo muitos colegas advogados enveredando pelo caminho aí dos leilões. Não acho que seja concorrência, eu acho que é parceria. O Jonas está aqui na nossa comissão da OAB, Comissão Especial da OAB, que hoje é a maior comissão do Rio de Janeiro, disparada aí, não só de qualidade, mas de importância também. A gente tem diversas comissões relevantes, como da ABA, como da ABAME, são instituições seríssimas, e eu faço parte de todas, e eu falo, pessoal, o nosso intuito aqui é fomentar o mercado de leilões, dar segurança jurídica aos arrematantes. A gente nunca teve, Jonas, tanta segurança jurídica na arrematação como hoje. Partindo do STJ,
do Tribunal de Segunda Instância aqui do Rio de Janeiro, inúmeros desembargadores que a gente conhece aí pessoalmente, né, Jonas? Dando respaldo ao arrematante, à operação de leilão. E A isso é própria muito importante. corregedoria, Matheus, a própria corregedoria daqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, incentivando e encorajando a celeridade dos processos, tem uma portaria dizendo que para os juízes darem preferência às petições dos leiloeiros sugerindo datas, e uma outra portaria para dar celeridade à assinatura do auto de arrematação. Com essa nova administração que está tomando posse agora, no ano que vem, como são vários magistrados que vão estar na administração, nós já conversamos com alguns que vão assumir postos como juízes auxiliares, e que todos eles conhecem o leilão, têm interesse e, enfim, tudo que for possível ajudar, eles vão fazer para colaborar com o bom andamento dos leilões judiciais, porque todos eles entendem que um bom andamento do leilão judicial ajuda a solucionar e finalizar os processos, porque ninguém quer eternizar os processos nos cartórios, né? A Sâmela, que faz parte da comissão de leilões, está entrando aqui e falando realmente as comissões estão cada vez mais fortes, os leiloeiros e advogados de leilão unidos e trazendo cada vez mais segurança e celeridade. Ou seja, o arrematante é ótimo, né? Sâmela, que é a nossa presidente da comissão da aba estadual aqui do Rio de Janeiro, é onde eu faço parte, lá sou secretária adjunta, é um prazer enorme aí dividir diretoria com ela, advogada competentíssima. E, Jonas, isso traz também para o nicho dos leiloeiros aí, e você aí um leiloeiro de longuíssima data, porque quanto mais segurança jurídica, mais segurança também para o trabalho do leiloeiro, que o leiloeiro não vai ter que devolver comissão, a gente não vai ter leilão anulado, cancelado, a gente vai ter negócio sendo feito de verdade, né? Porque não tem nada pior do que você ter ali um negócio que você põe uma expectativa no negócio e ele é desfeito. Sim. Então, cada vez mais a segurança jurídica está aí, os advogados estão se especializando cada vez mais, as comissões estão trabalhando bastante, o sindicato dos leiloeiros aí, aproveito para cumprimentar na sua pessoa aí, que faz parte do sindicato. É um sindicato muito, muito bacana, que tem um site lá maravilhoso, as publicações de editais. Muito atuante, lá, nosso muito sindicato atuante, é muito atuante. Muito atuante. Na verdade, é o mais antigo do Brasil. Verdade. Então, para quem não conhece, entre no site lá do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, que tem lá diversos editais publicados, e tem o contato também dos leiloeiros, né? Tá lá o contato do Jonas com o site do Jonas Rimmer, mostrando que ele é habilitado, é credenciado, tem registro na junta, para dar mais segurança ainda para o leilão, né, Jonas? Sim, claro. Aquilo que nós estávamos falando, cada um atua à sua maneira e do seu jeito, porque as pessoas são diferentes, né? E cada um dá a devida importância àquilo que faz. No meu caso, foi uma questão de amadurecimento ao longo do tempo, né? Que nem eu falei, 26 anos, eu já contei tantas e tantas vezes, inclusive lá na OAB, um pouco sobre a minha experiência, sobre os primeiros 10 anos, as dificuldades que a gente teve nos primeiros 10 anos, mas outros colegas talvez lidam de uma forma diferente. Enfim, cada um é cada um e cada um segue a sua vida. O fato é que a gente criou uma estrutura interna aqui do escritório que me dá uma tranquilidade muito grande em dizer que os nossos processos estão, não vou dizer se é o mais ou se é menos, mas são ultra, super bem cuidados. E a gente ontem, na verdade, semana passada, atuou num processo com 110 mil páginas, ajudando a solucionar um pouco o problema do processo, e a mesma equipe jurídica, com advogadas sênior, advogadas plenas e advogadas júnior, que atuam nesses processos de imóveis que são arrematados por 100, 120, 126 milhões de reais, é exatamente a mesma equipe que elabora o mesmo edital
dos leilões que todo mundo está arrematando por 100 mil, 150, 200, 500. Ou seja, a gente criou aqui uma estrutura que eu posso falar para debater sobre qualquer um dos meus processos e falar com todo mundo sobre os processos, porque eu acompanho ali de perto tudo que acontece em todos os nossos processos. Maravilha. Essa é uma característica minha, uma característica pessoal. Eu adoro o que faço, me sinto realizado. Aquilo que eu falei, a parte, é claro que todo mundo pensa no benefício do valor, mas, na verdade, a partir de um certo momento, a satisfação por você fazer a diferença é tão grande, que o dinheiro vai ser uma mera consequência do empenho que você vai colocar naquilo que faz. Doutor Matheus, é tanta coisa bacana que a gente podia falar aqui, mas eu quero... A gente já tem que se preparar para o encerramento. Se você quiser fazer as últimas colocações, fica aí à vontade. Claro, o pessoal, eu queria agradecer. Quiser te procurar, como é que faz para achar? Vamos lá, eu queria agradecer primeiramente aí. Canal do YouTube, né? Que é muito, muito bacana. Tem um canal chamado Leilão de Imóveis com o Matheus, lá no YouTube. E é um canal que tem mais de 80 vídeos gratuitos, né? Como todo o YouTube lá. Então lá eu ensino desde a diferença da primeira praça para a segunda praça, como desocupar o imóvel de forma efetiva, como garimpar imóveis em leilão. Então, a gente fala de uma forma bem ampla sobre vários assuntos, vários temas que às vezes é uma dúvida do arrematante, ele não tem para quem perguntar. E eu brinco, vai lá, pergunta para o Matheus lá, que o Matheus tem lá um vídeo para te ajudar. E minha rede social está sempre muito ampla, o advogado é muito acessível, né? Aqui no Instagram é uma grande fonte de captação nossa, pode enviar mensagem no YouTube, tem aí também o meu WhatsApp para fazer contato, tá? Quero fazer uma assessoria, estou com dúvidas sobre o imóvel, a gente vai poder ajudar. Eu queria agradecer muito, Jonas, o convite. O Jonas já me convidou há um tempo atrás e por força aí de muito trabalho, a gente sempre se encontra e fala, vamos fazer, vamos fazer. Dessa vez o Jonas falou assim, a gente vai fazer esse ano, nem que seja a última coisa que a gente faça. Eu falei, vamos fazer. E saiu do papel. No dia que a gente foi organizar tudo isso aqui, acabou a luz no centro da cidade, o prédio dele ficou sem luz e a gente foi para o fórum. Eu falei, vamos para o fórum que vai sair do papel isso, e saiu, tá aí. Essa live é muito bacana, espero que venham outras. Estou aqui disponível para tirar dúvidas também do pessoal, que mande lá para o Jonas alguma dúvida. Pode, Jonas, me perturba aqui, não tem problema, tá? Eu fico muito feliz de ajudar. Esse trabalho de advogado e leiloeiro é muito importante para o mercado, para que não fique com aquela estigma de que as partes não se falam. Sabe aquela coisa que tinha antigamente de o juiz não fala com o advogado, que não fala com... Não, a gente está aqui em prol do leilão, para que dê certo, para que o arrematante tenha segurança e para que o arrematante faça bom negócio e volte. É bom para todo mundo, né? É bom para a gente, é bom para mim, é bom para o Jonas, é bom para todos os leiloeiros, para o sindicato, para o judiciário, para os devedores, para os credores. Eu acho que assim, não tem um malefício nisso, é só benefício. Então, eu queria agradecer, Jonas, de coração. Na próxima, eu vou aí no seu escritório tomar aquele café caprichado aí. De coração, agradeço a todas as comissões e felicito o Jonas por ter entrado agora na nossa comissão também da OAB, que é um trabalho brilhante, maravilhoso. Tenho certeza que ele vai fazer lá também. Matheus, eu que agradeço. É uma honra para mim participar da comissão da OAB. É uma honra ter você aqui com a gente nesse nosso bate-papo, nem que seja um pouco informal, mas vai ser um prazer também receber você quando estiver aqui pelo centro, passando pelo fórum. É só subir que tem café aqui o tempo todo e Maravilha. eu adoro café, conforme vocês sabem, né? E vamos estar atualizando o site. Entre aqui no nosso site, rimerleilões.com.br, e desejar a todos ótimas festas, feliz ano novo, e vamos mantendo todo mundo informado das nossas próximas transmissões, tá bom? Com certeza, Jonas. Aquele abraço. Aquele abraço para todo mundo. Matheus, muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço e obrigado à nossa audiência maravilhosa, como sempre. Tchau, querido. Grande abraço.